E aproveitando, o Marco Antônio ele falou então agora sobre o que esperar para a safra de café de 2026. Mas o preço do café no presente agora é assunto para a indústria, para os consumidores, para os exportadores. O Brasil exportou quase 25% a menos de café no mês de março, em comparação com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, a receita cambial cresceu 41,8% nesse mesmo intervalo comparativo, chegando a 1,3 bilhão de dólares. Essa gangorra entre volume e receita está atrelada a questões de preço do grão, estoques e gargalo nos portos brasileiros. Para falar sobre essa dinâmica e como isso afeta exportações e indústria, vamos conversar com Márcio Ferreira, presidente do Secafé, e Celírio Inácio, diretor executivo da ABIC. Sejam muito bem-vindos, muito bom contar com a participação de vocês aqui, falar de exportação, falar de indústria, cobrir um pouquinho dos dois lados do cenário aí da cafeicultura. Eu queria, por gentileza, começar ouvindo o Márcio, pois a guerra tarifária, ela até provocou aí recentemente uma baixa nos preços do café em Nova York, mas a cotação ela voltou a subir nos últimos dias. Isso se deve, eu queria entender se isso deve impactar as exportações para abril. Como que vocês estão avaliando o desempenho para o mês diante de todo esse rearranjo no mercado, no comércio global, que está minimamente emocionante, né? Mariana, prazer aqui falar com você. Primeiro, muito feliz com o que o nosso amigo Marco Antônio colocou como previsão climática de agora para frente, né? É óbvio que é uma previsão. Com relação às tarifas, realmente, no primeiro momento, elas impactaram não somente o café, as commodities em geral, para baixo. Nova York chegou a bater níveis de 325, e antes das tarifas ele estava ali entre 370 e 400. Então chegou a 325 e voltou agora para 360, 365, buscando ali se o mercado é para cima ou é para baixo. Fato é que o preço segue bastante significativo, remunerador para a produção, e a leitura é que no primeiro momento os fundos que contribuem bastante, fundos especulativos, que trabalham muito das bolsas e desde há mais de um ano vem alongando a posição da bolsa, trazendo o mercado para níveis recordes. Lembrando que em 1977, pós-geada negra do Paraná, o recorde do mercado havia sido 348 e ele bateu 440. Então, a conclusão que a gente chega é que o mercado ter ido a 440 não foi somente pelos acidentes climáticos aqui citados, como geada 2021, secas do ano passado, seca na área de Conilon anterior, seca na Vietnã e Indonésia, mas muito a ação antecipada de um movimento especulativo na Bolsa de Nova York pelos fundos. E esse fundo, quando ele vê o que foi apresentado aqui, uma perspectiva de safra pequena no Arábica e maior no Conilon, mas na soma uma safra menor, impactado pela tarifa. O mercado cai, mas a leitura ainda o quadro é muito apertado, então vamos manter as posições compradas ou reduzir menos. Então isso faz com que o mercado se estabeleça nesse patamar, e a perspectiva para o mês de abril é de exportações pequenas, quiçá menor do que março, lembrando que nós estamos em final de safra. Então, Conilon começa a entrar agora em maio, principalmente maio e junho, e Arábica mais para junho e julho. Até então, nós vamos realmente experimentar exportações menores, mas o ano passado, o recorde histórico das exportações brasileiras foi 50,4 milhões de sacas, e o consumo interno, a BIC está aqui do lado, nosso amigo Celírio, 22 milhões de sacas. Então, quando soma 72,4 milhões de sacas, a ideia de que nós tivemos safras muito pequenas, elas, na verdade, nos surpreendem positivamente, tanto a safra quanto o estoque de passagem. E eu vou capaz de te dizer que, com tudo isso, a safra que vai chegar, ela vai surpreender positivamente. Estamos nessa expectativa.
de ter boas notícias, de sermos impactados positivamente. Agora, é claro, então, aproveitando exatamente como o senhor falou, aproveitando que estamos já com a ABIC também, eu queria entender um pouco como que o Celírio vê essa questão, inclusive aproveitando, olhando para essa fala de como que estão os estoques, o que a gente pode esperar para a indústria? É possível dizer que a gente está olhando para um cenário em que a indústria está preocupada também com o nível das exportações, porque isso de alguma forma reflete no nosso mercado interno? O que a gente pode falar olhando para um consumidor que está preocupado com o preço do café aqui no nosso país? Olá, Mariana. É um prazer estar aqui justamente com você, Café, com o Márcio. Olha, a indústria, a gente sempre brinca dizendo que os preços sobem de elevador no mercado internacional e nas bolsas, mas sobe de escada referente às indústrias. As indústrias, elas sempre são resultados do que está acontecendo e o que aconteceu. Quando os preços chegam aos consumidores, isso é porque os preços da matéria-prima já estão completamente e bem à frente para que a gente possa fazer qualquer projeção. O mercado de café é bem interessante, Mariana, porque se a gente falar de café verde é um mundo e café torrado é um outro mundo, porque é um reflexo do café verde. Nós passamos por um problema extremamente grave, só para contextualizar. Se a gente comparar janeiro de 2024 a março de 2025, e, em média, as duas maiores espécies que nós produzimos aqui, o Conilon e o Arábica, subiram acima de 148%. E a indústria, até janeiro desse ano, tinha passado 38%. E agora chegou na casa dos 70%. Existe esse retardo com o repasse para o consumidor, são outros fatores que fazem com que a gente se preocupe logo depois que haja, de fato, o aumento. Vai depender dos estoques dos industriais, das negociações que os industriais já, porventura, fizeram, e de uma quebra de braço fantástico entre a indústria e o comércio, para favorecer o consumidor. O industrial, ele sabe muito bem que, dependendo dos preços, o consumo pode ter algumas reações. E, como nós somos o segundo maior consumidor do mundo, essa preocupação é constante. Nós usamos 100% café brasileiro. Nós não temos, apesar do governo ter colocado há pouco essa disponibilidade de termos acesso a outros mercados também produtores, mas efetivamente a gente trabalha com o mercado financeiro. E por muitas vezes, o Márcio está aqui, o Secafé trabalha diretamente com isso, por muitas vezes até o preço da bolsa pode vir a cair, mas não é efetivamente o preço do físico, onde a indústria se faz compradora. Perfeito. Então, o que se esperar desse momento é que ainda existe uma necessidade de aumento para com o consumidor, porque esses preços refletiram e de uma forma inédita, impactaram diretamente o industrial, que não conseguiu repassar os preços da matéria-prima. É provável que esse mês, no final desse mês, ou no início do mês que vem, os consumidores ainda vão ser impactados com alguns aumentos, já negociados no mês passado. Então, essa volatilidade de preço ainda vai continuar até que haja uma estabilidade e uma expectativa melhor, como bem falou sobre o tempo. Nós temos, então, essa expectativa pode fazer com que haja um equilíbrio maior sobre os preços da matéria-prima e, por consequência, também do torrado e moído.
Perfeito, muito obrigada por essa contextualização. É isso, assim, né? A gente sabe que o agro, ele é composto por diversos fatores, são complexos, mas é exatamente por isso que é interessante. Agora, eu não posso também deixar de perguntar aqui para vocês, a gente está num contexto global em que guerra tarifária é a pauta, né, dos últimos dias aí. A gente tem visto também, dentro desse contexto global, a China como um mercado consumidor cada vez maior de café, né? Até um comportamento do consumidor chinês que despertou para o café e que está muito interessado pelo café brasileiro. E a própria também movimentação da União Europeia, que mesmo com a lei antidesmatamento um pouco mais suavizada, digamos assim, nos últimos dias, eles vão procurar café que é sustentável, e a cafeicultura brasileira bate muito no peito e se garante e consegue comprovar uma sustentabilidade na cafeicultura. De qualquer forma, eu queria entender um pouco se todo esse contexto geopolítico, como que ele também tem impactado, ou o que dentro desse contexto político está na mesa de discussões de vocês. Vou começar também, por gentileza, falando de novo de exportações, e a gente passa para a vertente da indústria. Bom, Mariana, o Vietnã, que é o segundo maior produtor de café, foi tarifado pelos Estados Unidos, a princípio, na ordem de 46%. Todavia, as exportações do Vietnã in natura para os Estados Unidos são pequenas. É alguma coisa da ordem de 1 milhão e meio de sacas de café em grão. Então, muito pouco. Por outro lado, o México tem tarifa zero. Então, hoje você tem um polo industrial significativo no México. Então, muito café, tanto do Vietnã quanto do Brasil, vai in natura para o México, também para outros países, mas principalmente ali para o México. E, uma vez tornados em café solúvel, eles têm tarifa zero para os Estados Unidos. Então, nesse ponto, o México tem uma condição de vantagem. O Brasil não foi tão prejudicado, porque a tarifa de 10% também ela se aplica para a Colômbia, para outros países. Então, não há um prejuízo muito grande. Mas, olhando o consumo mundial, em geral, e aí a gente cita a China já passou a ter um hábito de tomar café, e esse hábito ele vai ser cada vez mais frequente em todos os elos da população. Os jovens estão tomando café, e mesmo as pessoas de mais idade estão tomando café. Eu, inclusive, estou iniciando uma viagem para a Ásia a partir aí do dia 12 de maio e vou ficar 30 dias na Ásia, começando exatamente pela China. Também vou ao Japão, vou à Indonésia, onde, inclusive, está o terceiro maior torrador de café do mundo, sendo que o quarto torrador de café do mundo tem uma participação em torno de 60% do que tem o terceiro. Então, é um país para olhar com carinho, não somente ali, mas ele tem um eixo nos países árabes, na própria China também, interessante. E o consumo nesses países, lembrando que a Ásia responde por 50% da população mundial, e ali nós temos que começar a olhar também um pouco a Índia, talvez eu vá à Índia nessa viagem. Esses países eles vão demandar uma produção muito grande e que o Brasil precisa estar preparado. Uma coisa que me preocupa um pouco é porque a gente reverbera muito que o Brasil tem tido problemas climáticos e queda de produção. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, como eu falei, porque a gente vem exportando recordes. Quando o consumidor final, Europa, Índia, América do Norte, começa a escutar que o Brasil tem tido problemas de produção, algumas indústrias começam a direcionar recursos enormes para produzir café em outros continentes, principalmente África. Então, o nosso papel, mais do que dizer que temos problema, e problema a gente sabe que tem, é levar a mensagem que nós somos, sim, grande parte da solução, capazes de produzir safras muito importantes através de ciência, tecnologia, e a produtividade brasileira, ela cresce e vai aumentar bastante.
Então, a safra 26, 27, a correr as condições climáticas que aqui foram colocadas pelo nosso amigo Marco Antônio, elas prometem um possível recorde de produção brasileira de todos os tempos, ultrapassando o recorde de 2020, que foi da ordem de 70 milhões de sacas. Então, nós temos que parar um pouco essa mensagem, o acidente climático. Nós temos que mostrar que nós somos capazes, sim, de atender market share. A Europa, como você colocou bem, suavizando um pouco mais a questão da IUDR, mas não abrindo mão, isso é muito importante, de área de não desmatamento. O Brasil, em função do Código Florestal, ele está numa condição de vantagem muito à frente dos demais competidores. Teve uma delegação do Espírito Santo, que teve agora no Vietnã, inclusive o vice-governador, o secretário de Agricultura, o maior banco, um dos principais bancos do setor cooperativo, que é o Sicobi, financiou essa viagem e tiveram 11 pessoas, produtores importantíssimos do Espírito Santo, visitando o Vietnã a convite da Vicofa, que esteve aqui no Espírito Santo num evento que eu inaugurei há 2 anos, 4 anos atrás, agora foi a segunda edição. Então, essa conexão que o Brasil está tendo, entender o que o mundo está fazendo, aquilo que nós precisamos melhorar, e nós precisamos melhorar muito, é a questão de parque logístico. E nisso, observe o que vai acontecer no Espírito Santo nos próximos anos. Tem 3 portos chegando aí, absorvendo os maiores navios do mundo. Todos esses portos estão aqui no Espírito Santo. Então, essa capacidade de entregar, porque eu ouvi e fiquei até meio triste num evento há um ano atrás, onde o CEO dos principais trades do mundo disse o seguinte: o Brasil produz muito, mas o Brasil, infelizmente, não está entregando logisticamente. Agora, nós vamos ter, sim, safras muito boas e nós vamos ter produto sustentável, com rastreabilidade, desde o talhão. E uma coisa que eu demando muito do pessoal lá fora: vocês querem saber a origem do nosso café. E nós queremos que o consumidor saiba, na embalagem final, que ali é café do Brasil. Não é café de Colômbia, não é café de México, não é café de Vietnã, porque, via de regra, nós já podemos por 35% do consumo mundial, mas muito consumidor ainda não sabe que Brasil produz café. A gente sabe que essa isso que nós precisamos levar essa mensagem. A gente sabe que essa questão logística realmente é algo bem impactante para o setor. De tempos em tempos saem, inclusive, estudos falando do quanto que o gargalo dos portos realmente acaba afetando a cafeicultura. Agora, eu queria passar para a gente encerrar, para ouvir a questão também, a perspectiva da indústria sobre esse contexto global. Eu acho que é interessante a gente fazer essa conexão para quem nos assiste, do quanto que todo esse contexto global afeta ou não a indústria nacional. E acho que vale só colocar um pequeno comentário aqui, porque nos últimos dias a gente viu alguns supermercados, inclusive, já colocando grades nas gôndolas ali de café, né? Os supermercados tentando fazer ali o que muitas vezes é feito no alarme da picanha, né? Que as peças de picanha são colocadas no alarme. A gente está vendo isso para o café, que eu não sei se já aconteceu antes. Para mim, acho que é uma coisa inédita. Então, o quanto que esse comportamento dos mercados também está atrelado a esse preço e a esse contexto global, se você puder dar um pouco dessa perspectiva para a gente pela BIC, por gentileza. O café, ele tem toda essa importância por ele ser da cesta básica, né? O brasileiro, 97% dos lares estão bebendo café e há muito tempo mantém esse número. E é impressionante que uma bebida dessa é capaz ainda de ter crescimento. No ano passado, de 2023 para 2024, nós crescemos 1,11% no consumo do Brasil. Então, por ser o café esse agregador de família, além de ser alimento, tem toda essa importância. E não era comum, obviamente, ter um aumento desses nas prateleiras, e aí o consumidor sente. E é interessante, Mariana, porque quando a gente fala de café, todos chegam e pensam: não, mas o café, nós somos o maior produtor do mundo, e por que o café está aumentando tanto o preço? O café é uma commodity, é negociado em bolsas,
Então, as mesmas regras de compra que nós aqui, como industrial, sofremos, todo o mundo sofre. É interessante esse ponto que o Márcio colocou, é que nós tivemos alguns momentos restrições para com a compra do café internamente, mas nunca faltou café para a indústria brasileira. Não é por causa da exportação que o café está mais caro. É com toda uma contextualização que nesse momento está acontecendo, que fazem com que esse café, o preço do café chegue a esse ponto. Nós, Mariana, sempre tínhamos um tripé, que a gente falava de fundamentos, né? Que era sempre a produção, o consumo e o dólar. Mas o mundo ficou mais globalizado, como você bem falou. É óbvio que a grande preocupação não é só com o mundo, não é só com o Brasil, mas com o mundo. Quando a gente fala de barreiras sanitárias, seja ela fatores tarifários e não tarifários, essas barreiras comerciais podem levar a uma recessão, pode levar a uma inflação e podem também fazer com que haja menos consumidores por falta justamente de possibilidade financeira. Existem outros fatores, como o geopolítico, que também acaba causando problemas no preço, porque algumas rotas marítimas acabam sendo prejudicadas e também isso afeta diretamente no preço. E, como o Márcio bem falou no início, as intervenções dos fundos, que são especulativos, e isso faz com que também os preços podem vir a subir. É importante dizer que a gente, óbvio, que fica preocupado com os Estados Unidos, por exemplo, mas é importante dizer que o maior consumidor do café brasileiro é o brasileiro. Nós consumimos 22 milhões de sacas. Os Estados Unidos, o maior importador nosso, mas são 8 para 9 milhões de sacas. Então, vamos entender que aqui no Brasil nós temos uma grande produção fantástica, cada vez melhor, mas também temos um consumo qualificado. O Brasil, Mariana, é o único país que é capaz de dizer para o consumidor que ele é respeitado, com o seu bolso e com a sua escolha. Nós temos cafés para todos os tipos. O tradicional extra forte, o gourmet... Opa, tivemos um problema de sinal com o Celírio. A gente pode voltar com ele para concluir logo em seguida. Mas eu vou aproveitar, então, para falar um pouquinho sobre essa questão de como que realmente a produção brasileira, ela é não só reconhecida internacionalmente, mas como o brasileiro aqui tem visto cada vez mais esse valor no grão nacional, inclusive em diferentes regiões, né? Antigamente o café era conhecido ali por Minas Gerais, São Paulo, o Espírito Santo começou a ganhar cada vez mais notoriedade, a gente começou também a olhar para cafés na Amazônia, a expansão do café em Rondônia também é muito interessante de observar, variedades diferentes, uma ciência, né, para cultivares ali da região. Então, é muito bom poder saber que o brasileiro, de alguma forma, de acordo com a indústria, está olhando para essa valorização também. Vou aproveitar, então, aqui essa deixa para te agradecer, Márcio, pelas explicações em relação a esse contexto global, o que o Secafé tem feito dentro disso. Boa viagem, já que você comentou que vai para tantos países, e eu espero encontrá-lo numa próxima oportunidade aqui para você trazer boas novidades, boas notícias após essa jornada aí na Ásia. Mariana, obrigado. E só colocando, realmente, o hábito de tomar cafés diferenciados pelo público brasileiro tem sido fantástico. Isso é fruto de muito respeito de todos os elos da cadeia cafeeira, desde a produção governamental, a questão também do setor privado, incentivando cada vez cafés melhores. O Brasil, que não entregava café na Bolsa de Nova York, porque era com qualidade inferior, hoje ele tem, talvez, assim, a maior participação nos estoques de café certificado, que atesta o nível de qualidade nosso. Todos os países produtores, Colômbia, Vietnã, México, importam cafés brasileiros. Então, passo a bola para o Celírio, que está voltando. O consumidor brasileiro realmente tem o privilégio de tomar os melhores cafés do mundo hoje em dia.
Muito obrigada, viu? Eu vou aproveitar aqui para me despedir de vocês, então, na tela cheia. Te agradeço o Secafé, agradeço a BIC pela disponibilidade de conversarem com a gente e espero contar com vocês em outras ocasiões para trazer boas novidades para a gente sobre a cafeicultura. Muito obrigada pelas explicações.